Não igualem o Previne Brasil com o PMAC. A gente vai falar sobre isso neste vídeo. Fique conosco até o final. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não tiver feito a sua inscrição até o momento, calma, dá tempo. Clique aqui na parte de cima deste vídeo em inscrever-se e logo depois clique no sininho para ativar as notificações. Na parte de baixo do seu vídeo, você vai fazer duas coisas. Você vai dar um like e depois que terminar o vídeo, você vai clicar em compartilhar. Nessa setinha torta aí para cima, clique em compartilhar e ao final do vídeo você deixa o seu comentário. Esse vídeo ele foi feito com muito carinho para gestores de saúde, coordenadores de equipe, profissionais de saúde da atenção primária, porque após ter saído o resultado do Q2 2022, ou seja, do segundo quadrimestre de 2022, a forma de lidar com os resultados, ela não está sendo conforme o Previne Brasil. Muitos profissionais e gestores acabam pensando de acordo com a mentalidade do PMAC, e aí pode ter alguns erros, algumas ciladas que não são boas para conseguir gerar as equipes. Esse vídeo vai para você, tá bom? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que já nos acompanha, muito obrigado por estar nesse vídeo aqui conosco. Então eu vou reduzir a câmera só para mostrar o seguinte. O Previne Brasil não é igual ao PMAC. Sim, nós sabemos disso, mas tem alguns detalhes que é importante a gente conversar. Para isso, para que eu não fique ocupando muito espaço, eu vou ficar aqui, ó, no canto superior esquerdo da sua tela. Pode parecer óbvio? Sim, pode parecer óbvio. A gente sabe que o Previne Brasil ele é diferente do PMAC, mas o óbvio precisa ser dito, porque na hora de gerenciar resultados, nós acabamos caindo na cilada de fazer exatamente a mesma coisa que se fazia no PMAC. E por que a gente não deve seguir as mesmas regras dentro do Previne Brasil? Porque as regras são diferentes. As bases conceituais são diferentes. O funcionamento e a análise de resultado são diferentes. Então, por favor, é necessário chacoalhar um pouquinho, porque tem gente que está no automático da gestão e vai acabar tentando igualar a análise de resultados do PMAC com o Previne Brasil. A primeira coisa que é diferente é que o foco do PMAC é a equipe. O foco do Previne Brasil é o usuário. Então, eu posso ter equipe com resultado ruim e mesmo assim o meu município está aumentando o resultado no Previne Brasil? Sim, é possível. Porque no PMAC o que importa era a relação única da equipe com o seu território. No Previne Brasil, não. Uma pessoa não atendida na equipe que ela é vinculada pode ser atendida em outro local. E aí a gente vai ter uma análise diferenciada. Os indicadores do PMAC são por equipe. Os indicadores do Previne Brasil é do município. Porque se compreende que um indivíduo cadastrado em uma equipe, ele pode escolher onde ele deseja ser atendido. Então, esse indivíduo ele pode ter um comportamento livre e deve ter um comportamento livre. Então, o foco ele deixa de ser unicamente do território para uma relação presa com a equipe na qual tem vínculo com esse território, um vínculo geográfico. No Previne Brasil, o vínculo ele é de informação e mesmo assim, um usuário vinculado a uma equipe, ele pode conseguir acesso em outra equipe e isso não está errado, porque esse usuário ele tem o seu direito de escolher e de criar vínculo conforme ele deseja, assim como conforme for melhor para a dinâmica de vida deste usuário. Outra coisa, no PMAC, os indicadores eles se iniciavam, continuavam e se encerravam na equipe. O Previne Brasil não é assim. Exatamente por isso, na análise de dados do Previne Brasil, na tabulação de resultados do Previne Brasil dentro do CISAB, a gente não tem ISF por equipe, por mais que seja desejado por muitos municípios. Ah, eu queria, mas eu queria. Não tem. E por que não tem? Porque a nota final se indica que o olhar é municipal. Ah, mas é possível calcular? Sim, é possível calcular. Mas se você começa a calcular
o ISF dentro da equipe, você vai ter um comportamento igual ao que era o PMAC. A gente tem que compreender que o olhar para a atenção primária, o olhar final do Ministério para a atenção primária, não é por equipe, como era o PMAC. Porque aí eu vou voltar no tempo e vou dizer, olha, eu tenho uma equipe maravilhosa e eu tenho uma equipe péssima. E aí, não se via o todo. O todo é que este indivíduo não gosta da equipe péssima, mas ele pode ser atendido em outro local, porque ele trabalha em outro bairro, ele criou vínculo com outro bairro. E essa equipe que não é boa em uma área temática, ela pode ser boa em outra. A gente tem que mudar essa forma de pensar e compreender o seguinte. Dentro dos indicadores atuais do Previne Brasil, como essa equipe ela tem evoluído a cada quadrimestre e como ela tem se comportado. Então muda-se radicalmente a forma de pensar, porque não existe mais uma relação direta somente do cadastro moradia com atendimento, como era analisado no PMAQ. Hoje, a análise ela tem que ser mudada para a relação de oferta do serviço e a relação de consumo, compreendendo que o comportamento do usuário não está preso ao seu endereço. E de acordo com a qualificação do registro e a qualificação do cadastro, eu posso ter um crescimento nos meus indicadores, assim como um crescimento na minha captação ponderada. É uma mudança de compreensão desses raciocínios. O PMAC ele tinha análise mensal com uma reformulação anual. O Previne Brasil ele tem uma análise quadrimestral a partir de envio de fluxos mensais, né, de competências, né, que hoje a competência ela equivale a esse passar dos meses. É claro que você, gestor, gestora de município, gestor de atenção primária, atenção básica, como queiram chamar, gestor de unidade básica de saúde, você tem que compreender como o dia a dia das suas equipes para não ser surpreendido, tá? Então a gente tem que pensar o seguinte, eu vou só diminuir aqui um pouquinho e vou começar a mudar novamente a nossa câmera e chamar a atenção de vocês para o seguinte ponto. Sabe o que é mais difícil? É reformular esse pensar e esse fazer para fazer diferente. Sair um pouquinho da lógica de padronizar metas, de comparar. Sim, é importante que o fazer diferente ele vá para um nível mais elevado, de compreender que as equipes são diferentes e que as metas devem ser diferentes por causa da base cadastral, do comportamento da equipe. Então, o mais difícil hoje no gerenciamento de equipes de atenção primária é gerenciar comportamentos de equipe para que o nosso todo melhore. Esse é o ponto diferente. Sair de uma superficial processo de gerenciamento para um gerenciamento de equipes que podem virar times e que cada equipe tem que ser comparada no melhor patamar consigo mesmo. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue mostrar a evolução de cada uma das equipes. É isso que interessa. Eu tenho que ser melhor do que eu era no mês passado. Eu tenho que ser melhor do que eu era no quadrimestre passado. Porque na hora que eu começo a ser comparado com a outra equipe, de contextos diferentes, ambiências diferentes, cenários diferentes, populações diferentes, eu posso ter uma comparação injusta, muito injusta com os profissionais de saúde e chega a ser desmotivadora. Quando eu começo a cair essa ficha, eu começo a perceber o seguinte, as minhas metas têm que ser personalizadas, têm que ser de acordo com cada equipe. Então, para que o meu município tenha sucesso, as minhas equipes têm que ter sucesso, de acordo com os seus cenários, de acordo com as suas clientelas, de acordo com os seus serviços e os seus profissionais de saúde. Então, cada equipe ela vira um universo diferenciado. E a gente tem que compreender isso tanto nas equipes de municípios pequenos, médios e grandes, tanto nas equipes de zona rural quanto nas equipes de zona urbana. Por quê? Elas têm as suas características peculiares. Então, os apoiadores, por exemplo, os apoiadores de equipe, os coordenadores de equipe, os gerentes de unidade, né, os profissionais de referência técnica, têm que compreender que quando você tiver a meta de apoiar mais de uma equipe, compreenda, são universos diferentes, são cenários diferentes.
os resultados serão diferentes. E isso tem que ser compreendido diante das possibilidades e dos desafios de cada equipe. O fazer atenção primária é a ideia, nos leva à ideia de que não existe mais meta genérica, porque através do estudo da população de cada um dos territórios, através do estudo do perfil epidemiológico, através do estudo da relação de consumo entre a população cadastrada e a população que é atendida, através da variedade, do estudo da variedade dos seus serviços que compõem a carteira de serviço da sua unidade, você vai compreender que o planejamento ele tem que ser pormenorizado, ele tem que ser detalhado, ele tem que ser alinhado com essas variedades, com essas variáveis que compõem o cenário de funcionamento de cada equipe de saúde. A atenção primária é o lugar do desafio. A atenção primária é o lugar de como pensar diferente, se fazer melhor a cada momento, compreendendo que cada unidade de saúde ela é a referência de saúde para aquela área, mas ela pode ser visitada por usuários de outras localidades. E, inclusive, isso tem que estar pautado. E, inclusive, esta análise desta relação de consumo, a gente tem que tentar responder essa pergunta por equipe. A pergunta é, quem está consumindo os serviços da sua equipe? Porque você pode se surpreender de que a população que consome os serviços da sua equipe pode não ter relação nenhuma com a população na qual você está vinculado geograficamente. É errado. Como é que a gente vai rotular o comportamento do usuário? Se um comportamento do usuário de 3 bairros de distância escolheu você para fazer vínculo. Existem muitas variáveis nesse processo. Então não rotule o comportamento do usuário, mas tente compreender o que motiva um usuário distante fazer vínculo com a sua equipe. Pode ser que o cenário do bairro onde você está instalado seja o cenário de um comércio mais ativo, na qual eu tenho uma população que trabalhe maior. E essa população vai ter mais facilmente a construção de vínculo com a sua equipe, porque ela vai lhe visitar nos momentos do almoço, ao final do horário de trabalho, e fica mais fácil fazer vínculo com você. Então, são vários motivos que podem interferir nesta população fazer vínculo com a sua equipe, tá bom? Tá, e aí, quais são as sugestões para a gente melhorar esse processo de gestão, de avaliação, de monitoramento e de potencializar os resultados na atenção primária? A primeira sugestão é valorize as diferenças por equipe. Lá no início da década de 2000, quando se tinha a portaria 1001, o que muitos secretários e coordenadores de saúde adoraram foram as metas padronizadas. Infelizmente, até hoje, tem profissionais que tentam replicar esse raciocínio e ele já está ultrapassado. Hoje, você tem que compreender a importância da sua equipe de saúde se comportar diferentemente. Do sucesso da sua equipe está pautado no reconhecimento das diferenças e não numa homogeneização dos comportamentos das equipes de atenção primária. Então, você, coordenador de saúde, gerente de unidade, diretores de atenção primária, coordenadores de atenção primária, aprenda a valorizar as diferenças. Você vai ter grandes surpresas e pode ficar muito feliz com elas, compreendendo que mesmo dentro de uma unidade de saúde, eu vou ter comportamentos diferentes das equipes e isso não está errado. E que eu posso ter sucesso nos meus números exatamente por valorizar esse comportamento de diferentes equipes. Ok? Além de valorizar as suas equipes, faça análises por áreas temáticas. Analise cada equipe no sucesso do pré-natal, no sucesso da saúde da mulher, no caso da oferta do citopatológico. Analise os resultados da imunização por equipe e o resultado dos serviços ligados às condições crônicas de saúde. Quando a gente começa a analisar por área, a gente começa a compreender melhor o comportamento dos profissionais de saúde e também o comportamento dos usuários. Até porque
podem ser usuários diferentes, mas eu posso ter um usuário que ele passa pela saúde da mulher, que ele passa pelo pré-natal, que ela passa pela imunização e que ela passa também pelas condições crônicas. Então, estudar por áreas temáticas não é fatiar, mas sim ampliar e especificar a análise, mas compreendendo a necessidade do olhar para a integralidade. Porque eu posso ter uma mulher gestante que ela tem hipertensão e diabetes. E aí? Então eu tenho que compreender a importância de manter ou de desenvolver o olhar para a integralidade. Tá bom? O que é que falta? Né? O que é que falta é a gente responder a seguinte pergunta. Você já parabenizou as suas equipes de atenção primária pelos resultados que elas já tiveram? Antes de apresentar novas metas, reconheça o sucesso. Reconheça, parabenize, peça para eles falarem o que deu certo. E se pode compartilhar com outras equipes, respeitando as especificidades. Tá bom? Então, o que falta também para mim? Agradecer a sua participação neste vídeo até o final. Então, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Muito obrigado por você fazer parte do nosso canal. Muito obrigado pelo seu like, pelo seu comentário. E eu vou lhe fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Fazendo essa parte de cima aqui da tela, clique em inscrever-se, ative as notificações no sininho. Na parte aqui de baixo, deixe o seu like, o seu joinha e clique nessa setinha assim, ó, para fora, para compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Eu também estou no Instagram, na conta @Jamerson com 2 S, _J. Você vai clicar lá em seguir e aí a gente vai estar cada vez mais próximo. Eu espero que esse vídeo possa ter sido útil para você. A gente se encontra num próximo vídeo.